Olá, pessoal que nos assiste. Estamos iniciando o ano de 2022 com novos projetos e eu gostaria que nossos amigos se apresentassem aqui. Fique à vontade. Olá, eu sou Nonato Mota, sou contador e, na verdade, lá no escritório, a nossa pegada não é tão somente a parte contábil, né? Aquela contabilidade tradicional. A gente também atua na gestão operacional e também estratégica dos negócios. Certo. Bom, olá a todos, meu nome é Herbert, sou consultor de sistemas. Tá? Nos nossos pontos fortes é a consultoria, aliada a uma ferramenta poderosa de automação. Pois bem, e eu sou Felipe e atuo na parte do marketing digital. Nós temos uma empresa de comunicação que atua com ênfase no marketing digital. O intuito dessa nossa reunião aqui, de estar aqui falando com o pessoal, qual é o nosso intuito? O que é que a gente pode falar para eles? Olha, o intuito do podcast é, de fato, ajudar os empresários, né, a assumirem o controle dos seus negócios. Certo. Não é à toa que o nome do podcast, né? É no controle. É no controle, tá certo. O intuito é reunir, no caso hoje somos 3 empresários, quer dizer, o que a gente vai tratar aqui é vivência, tá? Não tem nada de teoria, o que nós vamos tratar é prática, é o que a gente convive tanto dentro das nossas empresas como na empresa dos nossos clientes. Isso. Então, nós vamos transmitir aqui a expertise que a gente adquiriu com o decorrer dos anos aí na execução das nossas tarefas, né? É importante. Exatamente. Isso. Eu acho que muita gente acaba procurando. Hoje em dia, na verdade, podcast é uma das formas, né, que estão bem difundidas aí, onde a gente procura muita temática, muita coisa relacionada ao que a gente quer se interessar naquele momento. E eu acho que é uma grande oportunidade que essas pessoas vão ter, esses empresários, esses empreendedores vão ter, para estar buscando também aqui junto com a gente trocar, na verdade, que isso aqui é uma troca de informações, né? A gente aprende, não só nós 3 uns com os outros, mas também passando essa informação à frente aí para quem está nos assistindo. Inclusive, já quero deixar aqui que você que quer interagir com a gente, quer perguntar algo, quer sugerir alguma temática para que a gente possa estar falando, você pode deixar nos comentários, tá? Que a gente vai estar no próximo podcast, a gente vai dar uma olhadinha nesse material e com certeza a gente vai estar dando essa resposta aí para vocês. E aí eu queria começar aqui a nossa noite, para que a gente possa iniciar da melhor forma, falando um pouco, na verdade, do início, de quando, de fato, uma pessoa ela decide empreender, decide ter um negócio, decide sair dessa forma de trabalhar para alguém e tudo mais, e começar mesmo a tentar o seu projeto ali, tentar ser um gestor de fato. O que vocês acham que é o empecilho maior, ou, no caso, a maior dificuldade que essa pessoa tem nesse primeiro momento? Assim? O que foi para vocês também, quando vocês decidiram empreender? Na minha situação, eu acompanhei o trajeto do Nonato, o início, né? Ele foi um pouco diferente. Eu acredito que o meu processo ele é semelhante ao de muitas pessoas, né? Eu digo que nós somos extremamente otimistas quando a gente vem para um mercado. Eu falo por mim, a gente vem despreparado, tá? A gente não tem preparo para vir, né? O que a gente tem é o que a gente vê. O cara montou um negócio, de repente aquele negócio transformou num negócio de sucesso. E a gente, como eu falei, a gente tem essa visão otimista, né? O cara acha que é só ir lá fazer e tudo vai acontecer como num passe de mágica, né? Então, não é bem assim que funciona. E, às vezes, a gente eu escuto muito essa frase, às vezes, de colaboradores, tá? Ele chega e diz que, cara, eu tô cansado de trabalhar para os outros. O cara trabalha até tarde, né? O cara eu trabalho demais. É ilusório ele achar que abrir a própria empresa, ele é o primeiro a chegar, é o último a sair. Vocês, gestores, entendem bem o que eu estou falando. É o último a receber, né? Se deu alguma coisa de errado, ele fica para o se der.
Se der, você recebe. Se não der, você Sim. não vai receber, né? Então, assim, existe essa dificuldade por ter essa visão, né? Nós não temos a cultura de planejar. Isso é algo que vem surgindo, que vem crescendo, né? Então, Eu acho que isso que acaba, às vezes, né, até frustrando a pessoa que tenta empreender assim, e vai com toda essa vontade, pensando que é dessa forma, às vezes acaba ficando um pouco frustrada, né? Na verdade, assim, eu gosto muito de falar que muitas pessoas se frustram, né, na hora de empreender, justamente por falta de planejamento. É normal que no começo, né, na abertura do negócio, a gente viva, né, situações como essa que o Herbert acabou de falar aqui, né? Você é o último a receber, é o primeiro a chegar, né? Mas a gente tem que entender uma coisa: se você levar as coisas sempre do mesmo jeito, você vai sempre ficar nessa mesma pegada, entendeu? Então, a ideia, e inclusive é um dos intuitos aqui do podcast, né, a gente ajudar os empresários a enxergarem que essa não é uma realidade que ela tem que se perdurar ali por muito tempo, entendeu? Porque quando você trabalha fazendo uma contratação certinha, né, com um planejamento operacional funcionando, com um planejamento estratégico que vai te dar um direcionamento de para onde você quer ir, né, você vai começar a ter mais liberdade. E aí, esse processo, que é normal no início, ele tende a diminuir e, muitas vezes, até acabar. Entendeu? Certo. Mas é preciso que haja um planejamento mínimo para que você possa sair do ponto que você está e chegar no ponto aonde todo empresário deseja chegar, que é ter liberdade. É muito importante tocar nesse assunto, e eu falo até por mim, por conta de planejamento, às vezes aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas por conta desse planejamento inicial e tudo mais, de fato, se planejar para poder tomar essa decisão, que é muito importante, pela ausência disso, acontece às vezes o que aconteceu muito comigo, que é, de fato, não que isso não aconteça no dia a dia, mas que, de fato, é errar bastante para que possa ver as várias vezes que você errou e não cometer aquele erro novamente, até você, de fato, encontrar ali a forma correta. E eu sei que, obviamente, isso é um processo que se dá até hoje com todos nós, todo dia a gente aprende, mas, no inío, como eu falei, eu por falta de planejamento, eu confesso que tive muita dificuldade. O Nonato teve comigo nesse primeiro momento, e eu lembro de uma vez conversar com ele, onde eu tinha um problema interno, né? Onde eu não conseguia escalar o negócio da melhor forma possível. E, trocando uma ideia com o Nonato, ele me fez enxergar coisas. Então, assim, no início foi muito dessa forma, muito, como é que eu posso dizer? Não é a palavra difícil que eu ia usar, mas foi muito tentativa e erro mesmo, entendeu? Então, é justamente por isso. Então, como eu falei anteriormente, culturalmente, a gente tem o empresário que vai iniciar o negócio, ele não tem experiência, ele não tem conhecimento, ele não sabe como planejar, ele não sabe o que é um planejamento, ele não sabe o que é uma pesquisa de mercado, nada disso ele sabe. Tá? Então, o que ele começa? Ele começa com a força dos braços dele. Então, muitas das vezes, o cara pega todo o capital que ele tem, que não é muito, mas que é o que ele juntou durante a vida, e ele aposta naquele negócio. Tá? E, geralmente, é uma empresa de um homem ou de uma mulher, ou de um homem e uma mulher só. Né? É o cara que abre, é o cara que fecha, ele é o que vende, é o que compra, ele é a esposa, ou no caso de mulheres empresárias, é sempre assim, né? E por ter criado essa cultura, justamente, é que o cara depois ele tem um apego, né, em estar à frente. E aí a gente enfrenta o primeiro problema, porque quando o negócio dá certo, isso vai ter um fluxo de trabalho que ultrapassa o limite físico, né? Então, o intuito, na verdade, desse podcast é a gente dar a luz para o gestor, né? Para aquele cara que tem intenção de organizar, mas não sabe por onde, né? Quem eu procuro, como eu procuro, aonde que eu vou, como que eu faço. Então, a gente quer clarear as ideias, mostrar, nortear
os gestores para que eles saibam que muitas das vezes o que eles precisam já está dentro da própria empresa, né? Só precisa saber cobrar e como fazer, né? A gente pensa, né, da seguinte forma, né? Às vezes a gente se faz esse questionamento, né? Mas qual é a ferramenta, de fato, que vai fazer a diferença aqui de gestão para o meu negócio? Eu estou iniciando, eu preciso de uma ferramenta de gestão, uma ferramenta contábil, uma ferramenta de marketing. Qual é a melhor ferramenta? Eu mesmo já fiz essa pesquisa. Qual a melhor ferramenta quando eu vou procurar sobre alguma temática, alguma situação? E aí a gente cai nessa situação, né, de qual é a melhor ferramenta para gerir o meu negócio? Quais são as melhores ferramentas para gerir o meu negócio? Inclusive, a gente estava conversando sobre isso antes de iniciar o podcast, e a gente questionou isso. Eu até falei para o Herbert que eu acho que a melhor ferramenta de gestão, ou para qualquer outra coisa, é aquela que tu usa, entendeu? Porque, por exemplo, eu posso ser, por exemplo, um bom escritório de contabilidade, mas eu posso ter clientes que não queiram usar o serviço. Eu posso ter o cara que ele quer simplesmente que eu entregue o imposto dele lá. É o cara que não quer que você ajude no operacional, não quer que você ajude no financeiro, não quer que você ajude ali no estratégico dele. Então, quer dizer, você pode me contratar, mas você pode decidir não usar o meu serviço. Sim. Entendeu? Então, é por isso que eu sempre falo, a melhor ferramenta é aquela que tu usa de fato. Porque a gente vai encontrar empresários que já dispõem de boas ferramentas. O cara tem lá um ótimo sistema de gestão, o cara tem uma boa contabilidade, o cara tem lá, enfim, tem bons colaboradores, mas ele acaba, por conta própria, decidindo não usar. Entendeu? Quer dizer, são coisas que, se tu parar para pensar, não dá nem para entender. Mas é a realidade. Eu tenho certeza que o Herbert, assim como você também, já deve ter encontrado esse tipo de situação. Né? Com certeza. O que acontece muito é porque, assim, às vezes tu tem uma mesma situação, onde gestores diferentes usufruem de uma forma diferente e têm resultados totalmente diferentes, com uma mesma ferramenta, seja ela de qualquer ramo. Mas acontece muito comigo, entendeu? Às vezes a gente consegue elevar esses clientes quando eles estão dentro do processo, quando eles interagem com o processo e todo. A gente consegue ter um resultado muito melhor, entendeu? Quando há, de fato, um comprometimento. Né? Isso, de fato. Porque até no nosso caso aqui, né, a gente trabalha com a parte de consultoria. Né? Então, você vai na empresa, você estabelece uma diretriz, e aí você volta e entende-se que aquilo que foi estabelecido vai estar pronto. E aí você chega lá, não está pronto. Então, como que a gente vai dar continuidade ao processo se a parte que cabe ao gestor não foi feita? Mas então, esse é um problema que a gente se depara muito também. Eu acho que talvez, de repente, né, uma análise assim muito superficial, talvez a pessoa pense da seguinte forma: mas eu não entendo de tal coisa e tal. Como é que eu vou me colocar dentro de uma situação dessa? Mas, assim, o que, na verdade, é importante é justamente essa interação. É a pessoa querer, de fato, entender do processo. Ela não precisa ser técnica, ela precisa entender, entendeu, o que aquele processo vai gerar para ela, entendeu? E como é que ela vai conseguir chegar àquela meta que ela foi colocada, conseguir organizar o que ela está tentando organizar, entendeu? Então, eu acredito que seja nesse sentido. A pessoa precisa se sentir, de fato, dentro do processo. Eu não sei se é assim nas tuas integrações, nas tuas... Na verdade, Felipe, a gente fala de ferramenta, né? Qual que é a principal ferramenta? Ao longo dos anos, uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa, o gestor depende de ferramentas, mas a principal ferramenta de uma empresa, sem sombra de dúvida, é o gestor, tá? Então, eu falo agora para você, gestor, né? Se a sua visão é aquela de que eu sou a base da empresa,
ninguém faz, sempre o gestor acha que ninguém consegue fazer melhor do que ele. Tem uma frase que por muito tempo eu concordei com ela, que é o olho do dono que engorda o gado. Está muito sabe? errado. Mas na verdade, quando a gente para pensar assim, então tem um gestor que o cara diz, cara, ninguém faz isso aqui melhor do que eu. Mas quem na empresa faz isso? Eu. Sim. Se eu delego isso aqui para um colaborador, cara, em pouco tempo, esse cara vai estar fazendo melhor do que eu. Eu falo isso por experiência própria, tanto dentro da minha empresa, quanto em empresas de clientes. Hoje, dentro da minha empresa, tem processos que eu desenvolvi, eu montei, e tem pessoas que executam com maestria, e se eu for fazer, eu não consigo fazer do jeito que ele faz. A gente não consegue, na verdade, crescer sem delegar as funções. Então, essa é uma das barreiras que os gestores têm. Então, assim, você que acha que só você consegue fazer, tá? E esse é um grande problema, porque eu vou ficar preso, né, numa roda operacional, tá? Então, dentro da empresa, eu tenho duas opções. Ou eu sou operacional e vou estar pagando foco, ou eu vou pensar a empresa, eu vou parar e vou fazer a gestão do negócio, eu vou planejar a empresa, vou analisar o crescimento da empresa, tá? E aí sim, a gente entra com outras ferramentas, tá? Que, como eu falei, essas ferramentas, na grande maioria das vezes, a empresa já tem, que é um profissional de contabilidade, tá? E ainda hoje, eu estava comentando com vocês, que eu vi uma pesquisa do IBGE, que 95% das empresas hoje, elas pagam um imposto a mais do que o devido. Tá? É um bom profissional de marketing, porque hoje a imagem, a cara da empresa, ela tem que ter personalidade. No Sim. mercado hoje ela tem que ter personalidade. Você precisa de tomada de decisão. Para tomada de decisão, você precisa de um bom sistema que lhe traga indicadores, né, para que você consiga fazer uma análise e dizer, cara, eu acertei no que eu fiz, beleza, é por aqui, não, isso aqui não está bom, dá para melhorar, e eu vou ter uma nova tomada de decisão baseada em indicadores. Eu acredito que nesse período que a gente passou e vem passando, na verdade, de pandemia e doenças e etc., esse tempo que a gente teve, na verdade, que se reinventar em diversas áreas, e também que a gente teve mais tempo para olhar para dentro das nossas empresas, fez com que esses empreendedores, esses empresários, eles pudessem começar a procurar mais isso. Eu percebi isso, pelo menos na minha área, né, houve como se fosse uma descoberta, na verdade, entendeu? Eles descobriram, a maioria, né, descobriu, infelizmente, que havia uma necessidade. Não era como antes a pessoa disse, mas para mim não tem importância não. Hoje em dia se descobriu uma necessidade de ajustar os processos, de começar a trabalhar o marketing, de ter uma boa contabilidade, de ter um bom sistema, como é que eu estou na rede social. Então parece que abriu os olhos do empreendedor, né? Isso que veio, aquela velha história, né? Há males que vêm para bem. Eu acredito que se a gente pode tirar algo positivo disso, acredito que isso foi uma das coisas. Não o fato do crescimento, mas sim o fato de se despertar. Entendeu? Eu queria só fazer um link com relação àquilo que o Herbert falou sobre essa questão de delegar, né? Então, muitas vezes, o empresário faz uma contratação justamente com o intuito de poder delegar ali uma determinada função, para ele poder ter mais tempo e tal. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: demore para contratar, mas demita rápido, entendeu? Então, isso aí é muito forte, porque assim, se tu fizer uma contratação de qualquer jeito, tu não vai nem conseguir delegar, porque tu não vai ter resultado com aquilo, entendeu? Eu estava, inclusive, hoje, fazendo uma seleção de currículos para fazer uma contratação para um cliente meu, né? E aí, Nonato, eu preciso para logo, então eu falei, calma. A gente está demitindo esses agora, justamente porque a contratação foi feita de maneira errada. É claro que de todo jeito existe um risco, né? Mas quando a gente tem um processo, quando a gente faz uma análise de perfil comportamental, quando você faz uma entrevista com tudo bonitinho ali, tudo dentro do padrão,
esse risco ele diminui bastante, porque você consegue contratar e alocar no local certinho. Você não pode contratar um cara que é todo introvertido ali para poder colocar aquela pessoa para venda. Você não pode pegar também um cara que gosta de gente, que a gente vê que tem um perfil ali para venda e colocar esse cara sentado numa cadeira dentro do escritório ali isolado. Entendeu? Então, isso é muito comum se ver nas empresas. E, muitas vezes, tu tem um cara com um perfil para venda, por exemplo, mas está ali sentadinho numa cadeira dentro do escritório, trabalhando numa função, insatisfeito, não conseguindo produzir. E se tem alguém lá dentro que consegue enxergar e simplesmente trocar aquele cara ali de função, aquele cara pode começar a produzir muito. É engraçado. Eu tenho um colaborador lá na empresa que ele já passou por praticamente todas as funções da empresa. Só não é o dono, que ainda não comprou, mas eu acredito que um dia ele compre. Mas ele já passou por várias funções dentro da empresa, até que ele, de fato, a gente conseguisse enxergar que ele se encaixava melhor no que ele está hoje em dia. Não que ele não conseguisse, nas outras situações que ele foi colocado, desenvolver. Não, de forma contrária. Na verdade, ele sempre desenvolveu muito bem tudo aquilo que era proposto para ele. Se adaptava bem. Se adaptava bem, é uma característica. Só que só agora a gente, de fato, descobriu em que ele realmente entrega 100% do que ele pode entregar e faz aquilo da melhor forma possível. Tu vê que ele faz com vontade. Então, assim, como eu falei, na verdade, não é que isso tenha impactado negativamente para ele, não. Ele se adaptou, ele era proposto e ele sempre conseguiu se adaptar. O que, obviamente, não acontece com todo mundo, né? Isso. Mas acontece muito isso que o Nonato está falando aí, de, às vezes, por falta daquele primeiro processo ali de contratação, né, ter sido falho, acaba acontecendo isso, né? E é muito comum também a gente ver muitos e muitos empresários falarem assim, pô, não tem mão de obra qualificada. Cara, Isso eu escuto direto. Mas tem. Tu entendeu? Tem. A questão é, para que tu quer aquela pessoa? Qual é a função que tu quer de fato? Entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente colocou um anúnciozinho lá, começa a chover currículo. Pá, 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 pá. E aí a gente tem a possibilidade de escolher. O problema é, a maioria dos empreendedores, eles contratam sem critérios. Porque a titia está mandando lá o sobrinho, tu está entendendo? Então, esse tipo de situação, né, é muito comum. Aí o cara fala, mas indicação. Cara, não funciona. A indicação, a gente tem que contratar sentido, né, por competência. Não, o pior é que algumas vezes a pessoa ainda dá a dica ainda. Por exemplo, existem alguns critérios que eu acho inadmissível. Há casos, né? Mas, no geral, o pai ou a mãe vêm entregar um currículo. Tá de brincadeira. Sabe? O cara não sai para entregar o currículo, a mãe ou o pai tem que entregar. Às vezes, você recebe uma dica na contratação. O cara chega e fala assim, Felipe, cara, tem alguma coisa para o meu filho fazer lá na tua empresa? Ele passa o dia todinho na frente da televisão, todinho enfiado num telefone, entendeu? Arruma alguma coisa lá para ele fazer, nem que seja de office boy. Quer dizer, ela está transferindo a responsabilidade dela, né, que tem com ele, e botando na costa do empresário. E o pior, tem alguns empresários que ainda se prestam ao papel de ir lá, analisar, ver. Cara, se esse cara está lá na frente de um telefone, na frente de uma TV, se ele não está preocupado em procurar emprego e a mãe que tem que ir, esse cara não vai entregar nada dentro da tua empresa, ele vai fazer a mesma coisa. Quando tu olhar para ele, ele vai estar sentado, escorado em algum lugar, mexendo no telefone, né? Sabe? Não vai produzir, não vai produzir. E, de fato, isso aí é de praxe, né? Tem empresários que acham que existe uma dificuldade a mais em contratar em cidades menores, né? Acha que em cidades maiores o cara vai encontrar um profissional. E quando diz assim, o profissional que eles querem encontrar, esse profissional ele não existe, né? Porque, assim, o que eu quero contratar? Primeiro, a sua empresa tem um perfil, a sua empresa tem um perfil, né? E, às vezes, o perfil da tua empresa não bate com o meu colaborador, né? Então, a identidade da empresa não bate com o meu perfil. Então, eu não vou desenvolver bem lá.
Então, no processo, justamente esse processo de contratação, a intenção é eliminar esse candidato, né? E não só eliminar, mas dentro do processo da contratação, ou já na finalização da contratação, num processo, melhor dizendo, de integração, entregar de fato para esse colaborador o que eu quero, o que eu espero de você, aonde você quer chegar. Tá? Profissional pronto, eu não vou dizer que é ilusão, é porque ele existe profissional pronto. Esse cara, ele é caro. E tem mais uma situação, além de ser caro, ele sempre está em algum lugar. Ele já sai daqui, ou porque ele teve uma boa proposta, uma melhor proposta, ou porque, de qualquer situação, mas ele sempre vai acabar estando empregado. Eu vi o Kaiser, não sei se vocês seguem, tudo, falando que, na verdade, a gente deve contratar, ele falava de processos, né, de contratação, a gente deve contratar pessoas que tenham caráter, boa índole, esse tipo de características. Por quê? Porque todo o resto pode ser ensinado, né? Trabalhado e tal. Mas eu acredito que uma das características, inclusive dessas pessoas, é essa proatividade, entendeu? Acaba vindo no pacote, entendeu? Não é regra, mas toda regra tem sua exceção. Mas na sua grande maioria, sim. Quando tu procura pessoas dispostas, de fato, a fazer algo e que tu percebe isso, e isso é muito de perfil mesmo, isso é muito de análise, entendeu? Análise desde o primeiro momento que a pessoa vai para ali para estar sendo analisada até a análise que a gente faz lá na rede social dela, enfim, tudo isso. Mas tu consegue identificar. E uma vez identificada, acredito que realmente a gente consiga trabalhar isso dentro com essa pessoa de forma que ela consiga desempenhar a função dela com maestria depois de um tempo. É verdade. Normalmente dentro das empresas, as pequenas e médias empresas, elas não têm diretrizes definidas, que é aquela questão do propósito, missão, visão, valores, né? Então, isso também são questões importantes na hora que tu vai efetuar uma contratação, entendeu? Então, tu precisa apresentar isso para aquele colaborador que está se candidatando ali à vaga, né? E elaborar perguntas que façam com que ele, de certa forma, se comprometa com essas situações. Entendeu? Principalmente a questão dos valores, que muitas vezes tu coloca ali uma pessoa dentro da tua empresa que não compartilha de quase nada dos valores da tua empresa, entendeu? Tu não pode simplesmente perguntar, tu compactua com isso, não, mas faz perguntas que te levam a entender se aquela pessoa está ou não apta a fazer parte do teu grupo de colaboradores, entendeu? Isso não é uma questão muito comum, encontrar as empresas já com essas diretrizes prontas, entendeu? Inclusive, na nossa consultoria, a gente tem um formato de desenvolver isso junto aos gestores, junto aos colaboradores, entendeu? E quando tu tem isso pronto, muitas pessoas tu consegue enxergar mais fácil. Mas é importante também ressaltar que essas diretrizes, elas não podem ser simplesmente um quadro ali que tu vai colocar na parede e algum colaborador teu ou tu mesmo vai poder ficar infligindo aquilo ali constantemente. É claro que uma vez ou outra, ninguém é perfeito, alguém vai ali estar indo contrário a isso. Mas essas diretrizes, principalmente a questão dos valores, elas têm que realmente estar enraizadas na cultura da empresa. Precisa realmente que aquilo seja forte ali. Entendi. E o gestor, principalmente, tem que fazer valer aquilo. Senão, não funciona. Certo. Então, assim, baseado no que a gente estava falando, né? Então, quer dizer que a gente já falou aqui do processo de contratação e tudo mais, mas aí eu pergunto também para o Herbert, no sentido, beleza, fiz um bom processo de contratação, consegui, de fato, identificar tudo isso, só que eu chego mais nessa questão mesmo da gestão, da parte que, de fato, o cara precisa analisar, precisa ter dados suficientes para que ele possa entender o que está acontecendo ali. Eu vejo muita gente perdida dentro da própria empresa. O cara tem um potencial enorme, é um ótimo empreendedor, um cara de visão, mas ele não tem gestão no sentido de informação, ele não conhece a própria empresa, entendeu? O que tu acha disso? O que tu pode falar um pouco em relação a isso? Atribui a isso a quê, de fato? Principalmente, agora a gente iniciando o ano, né? E assim,
todo mundo já comenta, né? Janeiro, fevereiro, o ano só começa depois do carnaval. São meses que são, para a maioria das empresas, tem um faturamento baixo. Aí, o que é interessante? Quando a gente para e passa a ter a visão que o Nonato vem colocando aqui, que para muitos empresários, diga de passagem, ele acha que às vezes é uma perda de tempo, o cara ir lá, eu vou estar elaborando isso, tá? Eu vou estar, que é criar a personalidade da empresa, né? Criar os valores da empresa. São pouquíssimas as empresas hoje, pequenas e médias empresas, que têm isso aí. Então, quer dizer, o empresário ainda não conseguiu entender que se eu não tenho essa definição, o meu colaborador não vai ter também. E muitas que tem, né, Herbert, acaba servindo, é um quadro na parede servindo de enfeite. Alguém foi lá e disse, olha, os teus valores, tua visão, teu propósito é essa daqui e está lá. Bonitinho, né? Então, para o início de ano, o que a gente tem? Então, a gente tem o janeiro e o fevereiro, que são 2 meses de faturamento baixo para alguns segmentos. Isso é um fato. E o que é interessante é que eu, empresário, eu, gestor, eu sei que os 2 meses são... E eu aceito isso aí. Tu só aceita. Aí o que eu faço? Eu reclamo, né? Eu reclamo do governo, reclamo da gasolina, eu reclamo da minha folha que está muito grande, eu reclamo do monte de conta que veio do 2021 para me pagar agora em 2022, né? Enquanto isso, por que eu não parei para planejar os meus meses difíceis? Porque, às vezes, eu fiz um caixa em dezembro, fiz caixa, e vou comer esse caixa em janeiro e em fevereiro. Quando for lá, em mês de março, abril, o negócio começa a melhorar, eu começo a faturar novamente. Mas não planeja, não monta nenhuma ação para aumentar o faturamento. E aí é onde eu falo, isso é gestão. E para planejar sem informação, não existe planejamento. Tá? Esse final de semana, eu fiquei o sábado e o domingo, o propósito era, vamos começar, temos horas para começar, mas não temos hora para parar. Nós só vamos parar quando nós tivermos definido todo o nosso planejamento estratégico para 2022, com metas, com a elaboração de novos produtos, entendeu? Com a visualização, por exemplo, a visualização do número de clientes que eu tenho na minha carteira de clientes, com a análise da recorrência desses clientes, com a visão de quem está comprando, quem parou de comprar, quem está comprando, quanto está comprando, se está comprando com uma certa frequência, né? E muitas das vezes a solução, Felipe, nem está fora. Muitas vezes a solução está dentro da própria empresa, dentro da tua carteira, que você não está explorando o potencial que ela tem. Então, eu te pergunto, baseado nessa informação, janeiro, fevereiro, na tua concepção pessoal, é um mês de expansão ou de retenção? De trabalhar quem eu já tenho em cartela ou de trabalhar quem está lá fora e começar a expandir desde o início do ano mesmo? Eu digo para você que eu devo começar trabalhando com o que eu tenho em mãos. E, assim, a comprovação disso é que hoje são, eu não sei o dia que vai estar, mas hoje são 12, não é isso? Hoje são 12 de janeiro, 13 de janeiro? 13, né? 13. Desculpa, 13 de janeiro. E até ontem, nós já tínhamos estourado, assim, a nossa meta, faturamento, o maior faturamento do mês de janeiro, a gente já ultrapassou, entendeu? E até o final do mês tem muita água para rolar. Então, o mês de janeiro, para mim, tem sido sensacional. Foi o melhor mês, foi o melhor janeiro dos anos da minha empresa, né? Mas isso é fruto de análise, de estudo, de planejamento e de execução. É algo que tem que ficar bem claro. O Nonato até colocou ainda há pouco aqui que eu tenho que planejar e eu tenho que executar. Tá? Falar e fazer. Né? E a ferramenta, mais uma vez, a ferramenta principal, que é o gestor, que é o motor, que é aquele cara que ele desmotiva. Tu desmotiva, Felipe? Desmotiva. Tu desmotiva, Herbert? Sim. Tu desmotiva, Nonato? Sim. Certeza. Mas eu tenho que desmotivar para mim, no meu canto. Dentro da empresa, meu irmão, eu sou o combustível. É eu que tenho que meter o pé e dizer, vamos botar para funcionar, vamos, sabe? É o que a gente tem. Então, assim, eu não posso cruzar os braços e esperar o mercado acontecer e culpar governo, e culpar Estado, e culpar isso, culpar aquilo,
quando, na verdade, a responsabilidade do negócio é minha. Tá? Alguns, inclusive, transferem a responsabilidade para o colaborador, né? Ele traça lá a meta, tua meta é vender 150 mil. Como? E eu culpo, rapaz, o cara não... O fulano não bateu a meta, Beltrano não bateu a meta. E muitas vezes o cara dá a meta, mas ele não dá condições para o colaborador bater. Sim. Esse é o Então, problema. Isso é muito problema. comum também. Você não pode dar uma meta se você não seguir. Por exemplo, eu dou uma meta para um vendedor. Dá, maravilha. A tua meta esse mês é 150 mil. Ok. Como é que esse cara vai vender 150 mil se eu não montei uma ação para atrair o cliente no mês de janeiro, que, como já dizem aí, é um mês fraco, o cara não... Se eu não atrair o cliente para dentro da minha empresa... Muito interessante isso aí. Sabe por Deixa quê? eu só fazer um paralelo aqui com o que o Herbert falou sobre essa questão dos meses de janeiro, fevereiro. Né? Quando a gente fala de gestão e tu tem números para materializar aquilo, tudo fica mais fácil. Sim. Né? Então, vamos lá. A gente sabe, o empresário sabe lá, através da gestão, através de um sistema de automação, pode-se dizer, que o mês de fevereiro, janeiro, é mais fraco. Se ele sabe que é assim, e ele tem um planejamento ali montado, automaticamente ele vai entender que ele precisa fazer alguma ação naqueles meses, para poder mudar a realidade. Entendeu? Não é simplesmente esperar. Então, por exemplo, tem vários empresários, claro, que eu admiro, né, aqui, até da nossa Sim, região, da nossa cidade. Com certeza. Por exemplo, vou citar 3 especificamente. Né? A gente tem o Davi, da academia. Certo. Tem o Vitor, do Feirão. É um cara que teve um crescimento exponencial aí, muito bom. E tem o Eluzai. Sim. Né? Pô, o Eluzai, do nada, pega o telefone dele aqui, não tinha ninguém na loja, o cara chega aqui, o pessoal fazendo fila. Tu entendeu? Então, se ele fosse um cara que tivesse, janeiro, fevereiro é fraco, vou me conformar com isso, sentar na cadeirinha dele no escritório, ele poderia não ter vendido quase nada, ou pouco, igual a maioria vendeu. Mas o cara está lá pensando no negócio dele. Sim, sim. Entendeu? Eu ia falar exatamente isso faz diferença. O que acontece, assim, por exemplo, às vezes alguns clientes me perguntam, não só clientes que já estão com a gente, mas clientes novos, né? E dizem assim, não, eu vou... É uma coisa recorrente, acontece muito. Me chama, né? A gente faz ali, alinha uma reunião, e aí na reunião ele fala assim, eu queria entender melhor porque eu vou deixar para fazer isso lá em março, junho, porque agora janeiro e fevereiro é desse jeito. É muito fraco. É muito fraco. E aí o que acontece? Só que a realidade é o inverso. A verdade eu preciso, na verdade, começar a trabalhar as minhas ações, principalmente de marketing, né, que eu vou falar por mim, começar a trabalhar as minhas ações desde dezembro, novembro, dezembro, o quanto antes. E trabalhar ações em janeiro e fevereiro para aumentar, porque é onde mais preciso. É aquela velha história, você toma remédio, só quando você já está morrendo, vai fazer efeito? Assim, na mesma hora? Não vai, entendeu? Agora, se tu trabalha ali, te alimentando bem e tal, tudo mais, você não vai ficar doente. Então, é um exemplo assim, bem didático do que eu posso falar. É a mesma coisa. Se você cuida da sua parte geral, de forma geral da sua empresa, trabalhando esses processos aí, já esperando esses meses que tem o faturamento mais baixo, que tem dificuldade de venda e tudo mais, quando chegarem de fato esses meses, você já vai estar com todo o aparato que você precisa para passar por cima disso sem sofrer nenhum tipo de lesão. Sem nem... Fazendo um paralelo ao que tu falou agora também, né, tem uma coisa que é muito comum no meio empresarial. O cara acha que, porque ele é pequeno, ele não precisa se organizar. Ele quer crescer para depois começar a se organizar. E, na verdade, é o contrário. Né? Ele precisa se organizar para crescer. Então, o cara está esperando crescer para começar a se organizar. E o caminho é inverso. Isso também é muito comum. E é engraçado, é incrível, é que assim, tudo está à nossa frente, na verdade. Eu tenho certeza que todo empreendedor ele consegue identificar quando ele está fazendo algo que está atrapalhando.
Mas existe também um problema grande na cabeça de todo mundo, eu falo isso de forma geral, do ser humano. Às vezes a gente nega certas situações. A gente sabe que é necessário, só que a gente se enquadra, a gente se autoavalia e não, beleza, não, para mim não precisa não. Na verdade, eu acho que a gente se auto-sabota, né? Autossabotagem, é verdade. O Nonato colocou aqui, eu lembrei da situação, agora, recente, no ano passado, eu passei com um cliente, né? Então, o cliente estava com um projeto lá, sensacional o projeto do cara, sabe? Dissesse aqui, Nonato, pega um pouquinho mais de água para a gente aqui, tá bem aqui embaixo aqui do nosso maravilhoso freezer. Faça o que você... Sim, pode continuar, Herbert. Deixa o Nonato fazer o serviço dele. Então, e aí a situação com o cliente, né? O cliente, ele tem um ponto, assim, no centro da cidade, muito bacana, né? Um produto diferenciado, tá? Uma estrutura sensacional, entendeu? E eu fui prospectar o cliente, né? Então, quando cheguei lá, eu conversando, indaguei, peguei toda a necessidade dele, fiz a sugestão, né? A sugestão que o sistema que ia vestir bem a empresa. E aí ele achou que o investimento era muito alto, né? Isso, aquilo, tal. Inclusive, naquele momento, ele falou assim, cara, foi muito caro, entendeu? Olha, essa porta, eu gastei 10 mil nessa porta. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer, não, eu sei que eu preciso desse sistema, mas eu vou esperar mais na frente, deixa eu crescer mais, sabe? Eu disse, cara, o cara com uma ideia fantástica, mas quando parte para a questão organizacional, quer dizer, ele quer crescer como? Mas isso tem a ver, sabe com o quê? E aí é triste, é porque assim, o sistema, a contabilidade, o marketing, são coisas que não são visíveis e palpáveis como uma porta, como uma mesa, como um computador. E aí, só que a mesa, a porta, o computador, eles vão ficar parados lá se você não fizer nada. E nessa situação aí, Felipe, não quer dizer que esse cara não vai crescer. Sim, claro. Porque eu tenho situações de outros clientes, eu tive ouvi de um cliente que ele chegou e falou assim, rapaz, olha a minha estrutura. Eu consegui isso fazendo o que eu estou fazendo. Eu parabenizei e é realidade, eu parabenizo. Na verdade, eu parabenizo o empresário, independente do porte dele. Hoje, ser empresário no nosso país, não meu amigo, empreender no nosso país é coisa de... É doido. O cara diz assim, vou abrir uma empresa, meu irmão, tu é doido, vem para esse mundo de doido. É loucura, tá? É loucura. E o cara disse, olha a minha estrutura, eu conquistei isso aqui fazendo isso. Mas que garantia você tem que, em vez de você ter uma loja, você não poderia ter 20, 30 lojas? Eu acredito que isso está muito mais relacionado com, já que você tem uma cabeça fantástica, tem condições de fazer tudo aquilo ali, eu acho que isso mais tem a ver com o tempo que você vai levar para fazer aquilo, o esforço dedicado durante o processo, entendeu? Que poderia ser muito mais rápido, com um esforço muito menor. Baseado em quê? Análise, sistema, consultoria, marketing, tudo atrelado à informação de fato e o que a gente estava falando agora há pouco. Se programar, se organizar, entendeu? Planejar. Ninguém vai tirar dessa pessoa, desse empresário, o fato que ele é brilhante, que ele conseguiu fazer tudo aquilo da forma que ele estava fazendo. Não, ponto. Nós estamos em Capitão Poço, eu estou falando porque eu atendo várias cidades do estado do Pará, até do Maranhão. Capitão Poço, ele é uma cidade assim abençoada, né? Hoje eu tenho clientes aí de outras cidades que pesquisam o mercado de Capitão Poço para entrar, né? Então, para você, empresário de Capitão Poço, se você acha que está ruim, eu digo para você, tem municípios que está muito mais complicado, não tem o movimento, não tem o giro que Capitão Poço tem, tá? Não tem a renda per capita que Capitão Poço tem, o potencial, né? Então, assim, a terra é boa, tão boa que, como eu falei, tem gente aí fora que estão planejando. Eu tenho clientes fora planejando vir para a cidade, porque sabe da movimentação. Eu sou suspeito de falar de Capitão Poço. E aí a gente vai, na verdade, assim, vamos dar a dica, né? Para você que está iniciando o ano, né? Que está encontrando dificuldades,
qual que é a dica, tá? Qual que é a dica na parte de marketing? Qual que é a dica? O que, que eu preciso para a minha empresa realmente deslanchar, para ela crescer, para me ocupar o meu espaço, certo? É um conjunto de processos. Eu digo para você, ninguém cresce só, tá? Então, você precisa de pessoas, e quando eu digo pessoas, não estou falando só do seu time de colaboradores, eu estou falando também de pessoas da externa, tá? Então, você precisa, por exemplo, avaliar, será que você não está deixando escapar dinheiro? Será que a tua despesa operacional ela não poderia ser mais baixa? Aí vamos entrar dentro da área do Nonato. Nonato, cita para a gente aí quais são as despesas desnecessárias, tá, que um gestor tem dentro da empresa, tá, por não ter um acompanhamento ou por não buscar isso aí, né? E ele tá pagando a mais, entendeu? Isso aí está escapando pelos dedos dele. Cara, é assim, muitas vezes, por exemplo, eu estou passando por uma situação, nesse exato momento, né, de um cliente de Belém. Como a gente teve uma demanda bem grande de empresas entrando agora em janeiro, eu tive que dar uma segurada, então, para poder organizar todo mundo e começar a pegar só em fevereiro. Aí eu tenho um pessoal de Belém que está entrando em contato comigo, ele pediu para mim fazer uma análise na empresa dele, e assim, isso fazendo um paralelo já para te entender que essa é uma realidade não só desse cliente, mas de muitos e muitos, entendeu? Mas, por exemplo, o prestador de serviço dele está dando uma isenção que não existe, né, para ele, na parte do ICMS, mas está tributando a mais a parte de PIS e COFINS, né? Então, fazendo um comparativo aqui, ele está deixando de tributar algo que ele realmente deveria tributar e não está tributando aquilo que ele deveria tributar, né? Se a gente for olhar por outro lado, tem duas situações. Primeiro, falando de despesa, né? A gente consegue, por exemplo, estar trazendo esse dinheiro de volta, que ele está pagando a mais, né? A gente pega 5 anos para trás, faz uma análise e pede esse dinheiro de volta. Empresa do Simples Nacional, inclusive, esse dinheiro cai na conta da empresa em até 60 dias, né? E, a partir daquele momento, a gente corrige tudo para que ele não fique pagando todos os meses a mais. E aí, essa situação que eu estou te falando, além de estar pagando a mais, ele ainda tem o risco, né, de um imposto que ele não está pagando, que é justamente o ICMS. A gente sabe que a Cefa está no nosso quintal, né, e ele está deixando de pagar. E a qualquer momento esse cara pode estar sendo autuado, tendo que recolher tudo que está para trás, e muitas vezes, dependendo dos valores, essa empresa quebra, meu irmão. Entendeu? Quer dizer, além de estar pagando a mais, tem um risco tributário muito alto aí, dele estar sendo autuado, né? E, enfim, é só uma situação. Os números e a minha experiência dentro da área, é comum a gente encontrar um empresário, né, que ele paga impostos de forma indevida, tá? Então, tudo isso aí vai onerar o meu operacional, tudo isso aí vai estar dentro das minhas despesas, né? Valores que, como o Nonato colocou aqui, o cara vai recuperar. Mas a gente não consegue nem mensurar o tamanho do prejuízo que o cara tem. Pô, vamos supor que eu fiz um levantamento aqui e eu tenho 100 mil para recuperar. Ah, que bom, é 100 mil. Cara, mas é 100 mil que ficou parado. Não, e lembrando que a gente só consegue recuperar 5 anos para trás, entendeu? E o que está lá, às vezes a empresa tem 10, 15 anos operando na mesma sistemática, e quanto dinheiro ficou para trás, entendeu? Que nem pode ser recuperado. Isso tudo por quê? Falta de quê? É porque, na verdade, é assim, cara. Eu tenho um professor da minha pós-graduação, que é o Felipe Guerra, muito conhecido no mundo contábil. Meu amigo, né? pessoal. E eu tenho foto com ele, meu amigo pessoal. Inclusive, tem um livro autografado. Um abraço, dele. Felipe, gostamos de você. Aí, olha só, ele diz que a lei no Brasil, ela é
confusa, complexa e de difícil interpretação. E o cara está muito certo. Tu entendeu? Por exemplo, eu pago 3 consultorias tributárias, né? Então a gente tem as maiores do Brasil, Connect, IOB e Auditoria. Acontece muito de alguma dúvida tributária que a gente tem no escritório, eu consulto as 3. As 3 dão respostas diferentes. Eu confronto tudo, faço minha análise, devolvo para eles, e aí na maioria das vezes eles devolvem aquilo de maneira que, admitindo um equívoco, né, alguma interpretação errada, e aí eu já mostro a de um, de outro, tu entendeu? Isso é muito comum. Muitas vezes não é conta do prestador de serviço, é porque a lei é realmente muito complexa, tu entendeu? Eu até brinco que é igual a Bíblia. Tu lê e entende uma coisa, tu lê aqui e entende outra. Eu tive situações, por exemplo, numa barreira, né, que o cliente foi multado lá em R$31 mil. Eu falei, beleza, manda para mim o auto de infração, né? Aí, quando eu vi a lei, falei, mano, isso aqui não procede. Fui lá na barreira, cheguei lá com auto de infração, mostrei para o coordenador, né? Coordenador, auditor, não sei. Falei com ele lá. Ele falou, meu irmão, isso aqui é o seguinte, quem fez essa multa foi eu, tá certo. Eu liguei para Belém, confirmei, o mercadoria estava vindo de São Paulo, liguei para São Paulo, confirmei. Se tu quiser, tu vai ter que impugnar isso daqui. Eu falei, mas está aqui a lei, ó. Tá? Falou, não tem jeito, tem que impugnar. Aí a gente teve que contratar advogado, montar um processo com toda a base legal para poder liberar a mercadoria que estava presa na barreira. Então, de certa forma, se um auditor se confundiu, porque ele aplicou uma multa de maneira errada, como que a gente vai exigir que os contadores, né, consigam fazer isso 100% correto? Entendeu? É por isso que no escritório a gente trabalha com cada setor um especialista da área, alguém que só faz aquilo. Então, isso dá muito mais possibilidade de acerto. Eu não tenho que me preocupar com tudo. Eu me preocupo com a área fiscal, eu tenho a pessoa que está ali só na área contábil, né, coordenando os outros colaboradores. Então, isso dá uma margem de acerto muito maior. E também a questão das consultorias, onde a gente pega as informações e analisa a legislação e faz o nosso ponto de vista. Bem Então, nesse sentido contábil, eu estou despreocupado que meu contador é muito bom, eu estou no melhor É verdade, meu amigo. É verdade. escritório de contabilidade. Bom, mas então, para você empresário, você quer iniciar o ano e botar a ordem na casa, faça essa análise, veja se você não está deixando, veja se não está deixando escapar pelos seus dedos aí, né, valores que indevido você não deveria estar pagando e está pagando, tá? E aí eu ressalto novamente a pesquisa do IBGE, com base no impostômetro, que diz que 95% das empresas, elas pagam imposto de forma indevida, pagam a mais. Cara, isso é um número chocante, 95%, sabe? É gritante isso aí, tá? E o outro processo analisa a sua empresa. Qual que é a visão externa que tem da sua empresa? Será que a imagem que você quer passar, de fato, é essa imagem que está chegando lá para o cliente? Qual que é o alcance da tua marca? Qual que é a tua limitação? Aonde você quer chegar? Você é uma empresa que quer vender só para Capitão Poço? Você consegue alcançar, você consegue ir mais longe? E mesmo dentro de Capitão Poço, eu não me recordo agora qual que é o tamanho da população de Capitão Poço, mas eu estimo que seja acima de 50 mil habitantes. Acima de 50 mil, 70 e poucos mil habitantes. Faz a conta, cara. 50 mil habitantes. Aí você pega, sei lá, você pega um percentual aí, que é um percentual com potencial de compra, que é um percentual bem interessante. Quem é que tu está atendendo? Às vezes a gente se preocupa, às vezes o cara se preocupa com a concorrência, e o problema nem é a concorrência. O problema é interno, é a imagem que você construiu, que não era a que você queria. Por isso que eu digo, você precisa de um profissional. Aí eu pergunto para você, Felipe, né? O Felipe que trabalhou a imagem da minha empresa, mas
existe um processo e a gente tem que plantar. Você quer tomar como base, ainda muitas das vezes, quando você pensa em refrigerante, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Coca-Cola. Tá? Então, você para e pergunta, será que existe uma importância na imagem da minha empresa, na minha marca? Né? E aí eu pergunto, Felipe, como é que funciona esse processo? Cara, minha marca não é conhecida, meu negócio é um negócio de bairro, o meu alcance é mínimo aqui e eu quero expandir isso aí, né? Eu não vou falar a nível estadual, mas eu digo mesmo a nível de município, né? Como é que funciona esse processo? E a primeira pergunta, na verdade, para qualquer empreendedor, para qualquer empresa, de qualquer segmento, que quiser que pensar na questão de expansão e de marca, de fato, ela tem que pensar, a primeira coisa que ela tem que pensar aonde está a minha marca? Entendeu? Onde está a minha marca? Onde eu apareço? Eu só apareço na parede do meu ponto, eu só apareço na minha fachada, eu só apareço no meu carrinho de lanche, eu só apareço ali, nessas partes, ou eu já estou aparecendo para todo mundo no lugar onde todo mundo está, que é o meio digital, que é o mundo digital que a gente tem hoje em dia. Acho que o primeiro passo é se perguntar, eu estou ali, eu estou presente nesse meio, porque assim, acredito que com vocês, tanto a parte de contabilidade quanto de sistemas, vocês encontram, a maioria dos clientes de vocês já tiveram outras experiências, com outros contadores, com outros sistemas, com outros tipos de serviço. No meu caso, não. Uma grande maioria, ela vem totalmente zerada. Então, assim, são pessoas que têm um grande potencial para tudo, elas estão ali no bairro delas, na cidade delas, só que elas estão ofuscadas por não estar no digital, por não ter o mínimo possível, que é um Instagram, um Facebook, ou uma localização ali no Google Maps. E muitas vezes, né, Felipe, essas pessoas que estão ali, às vezes em bairros, né, ali, como tu mesmo falou, ofuscados, essas pessoas elas têm produtos, muitas vezes, melhores do que os grandes, e estão ali simplesmente acomodados num cantinho ali. Imagina que há pouco tempo atrás, só faz uma reflexão, há pouco tempo atrás, a gente conhecia, principalmente a parte de culinária, apenas como? Indo até o local. Indo comer no local X, Y, Z, você tinha ali né, referências. Mas hoje em dia, a gente tem aí os deliveries, entendeu? Que vieram do digital, onde o cara não precisa, de fato, por exemplo, ter um ponto físico para ter uma marca consolidada. Fato. Entendeu? Então, assim, qual é a diferença, de fato, dessas situações? Quem está ali no seu bairro, tem o seu ponto físico e tudo mais, ele consegue atingir quem está ali, entendeu? Se ele leva a marca dele para o digital, ele consegue atingir a cidade dele, por exemplo, ou então o bairro vizinho, dependendo do município, se for muito grande. E conforme ele trabalhar mais ainda aquela marca, não só no sentido visual da coisa, mas quando eu falo trabalhar a marca, eu digo investir tempo, principalmente tempo. Se ele não dispõe de um serviço de alguém, de alguma empresa, de alguma agência, ou de um profissional de social media, enfim, se ele dispõe de tempo para que ele possa trabalhar ali dentro, no próprio Instagram, entendeu? Iniciando de forma habitual, como todo mundo faz, e começa a expandir isso, trabalhar ali, tirar um momento do tempo dele para que ele possa estar compartilhando aquele conteúdo dele, seja nos grupos de WhatsApp, seja lá no Instagram, no Facebook, ele vai começando a crescer dentro da área dele, depois no próximo bairro, e isso de forma orgânica e natural, sem esforço demais. Não quer dizer que ele não tenha que fazer algo, mas ele precisa começar a trabalhar. E aí, isso eu volto um pouquinho e eu lembro, por exemplo, que tempos atrás, né, uma coisa que era critério para currículo, por exemplo, era o cara ter um curso de informática, né? Se eu for levar dessa forma, é critério hoje em dia para o empreendedor, para a empresa, para o negócio, ter uma rede social ativa. Se você não tem, você já ficou para trás aí de muita gente, entendeu? Certeza. Então, assim, é muito importante você se preocupar com isso.
Mas é comum a gente. Então, para você empresário, eu sempre digo, o mercado ele é seletivo, tá? Não sou eu empresário quem define o ritmo, tá? É o mercado que define o ritmo. E o que eu tenho que fazer é aprender a dançar conforme o ritmo, é surfar na onda, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês, o que nós estamos querendo dizer é que não é uma opção, tá? Para quem quer crescer, né? Mas não é uma opção. Esses últimos anos, gente, a gente tem visto assim, um boom. O número de empresas, a gente analisa, olhe para o seu bairro, pode prestar atenção. Você vai passando no seu bairro, eu moro em Castanhal, a gente vai passando, cara, nos bairros, um monte de pontinha, é uma frutaria, é uma padaria que abriu ali, sabe? É uma venda de salgado, é um açaí, é muita gente abrindo o seu próprio negócio, sabe? Então, eu tenho que imprimir um ritmo de crescimento dentro da minha empresa e eu preciso startar isso aí com procedimentos básicos. Eu preciso enxugar despesas, não são custos. Que aí, se eu eliminei da minha empresa, aquilo não era um custo, era uma despesa, né? Eu preciso montar a imagem da minha empresa, eu preciso levar essa imagem, o que eu quero transmitir para o meu cliente, o que eu quero que chegue chegue para ele, né? Como é que eu quero ser visto, tá? Então, para iniciar o ano, é importante você ter esses procedimentos dentro da sua empresa. É importante você ter indicadores para tomada de decisão. Como eu falei, gente, olha, você não consegue fazer um planejamento estratégico eficiente se você não tiver indicadores. E eu te falo mais. Imagina só. Imagina qual é a dificuldade que o empreendedor tem de conhecer o público dele se ele não tem nenhum tipo de indicador, não tem nenhum tipo de ferramenta, de fato, que traga essa informação para ele. E aí eu volto, né, a falar da rede social, de estar no digital, porque com o Instagram aqui, ou com o Google, esse empreendedor, ele tem o tempo todo pessoas entregando resenhas, dados, dando essas informações que são valiosíssimas, para que ele possa estar o tempo todo se ajustando para aquele cliente e conhecendo melhor o cliente dele. Entendeu? Assim, levando para esse lado do marketing, tem uma frase que é bem interessante. Nem sei onde eu vi, mas assim, ela fala assim, que hoje em dia só existem 2 tipos de empresa. É aquela que está na internet e a que não existe. E a que não existe, exatamente. Então, se a gente não for para esse lado, infelizmente, você vai deixar de existir. É isso mesmo. Porque não tem como voltar mais atrás. Imagina só. E às vezes a pessoa se confunde com uma coisa. Eu acho interessante o seguinte, que aqui eu estou para defender, obviamente, o digital, as redes sociais e tudo mais. Imagina que antes até hoje a gente tem os outdoors e tudo mais, onde você tem uma propaganda lá, onde as pessoas passam e veem a tua propaganda todo dia. E olha esse outdoor que a gente tem na mão aqui, 24 horas por dia. Olha essa mídia entregue na mão das pessoas, independente da plataforma, independente do canal de comunicação. Entendeu? E eu falo assim, existe uma confusão que, às vezes, também a pessoa só aposta na rede social, só aposta no digital. Mas é importante a gente entender que tudo, na verdade, é complementar. Quando o Herbert fala de marca, a gente fala do todo, entendeu? E aí cabe análise, porque marca, negócios são diferentes. Então, às vezes, a empresa do Nonato, ela precisa estar muito mais visível aqui na rede social e ela tem como canais de comunicação mais interessantes, de repente a rádio ou outro canal de comunicação, dependendo de para onde ele quer levar, para que público ele quer levar. E já o Herbert, por exemplo, ele pode trabalhar digital e pode trabalhar impressos. E o Felipe pode trabalhar o digital e pode trabalhar a mídia convencional, TV, por exemplo. Então, assim, cada empresa tem uma particularidade e um tipo de mídia que ela se encaixa. O digital, ele é critério para todo mundo hoje em dia, ele é base para que todos estejam presentes. Porém, as mídias tradicionais, elas não acabaram e elas não vão acabar tão cedo. Elas precisam estar integradas para melhorar ainda mais a visibilidade, o alcance da tua marca em relação aonde você quer chegar.
Tudo Então, depende muito. Tudo depende de análise, né? Tudo depende de análise. De planejamento. Entendeu? E Pra aí, você chegar a dizer que tem o controle daquilo. imagina tu, com um recurso disponível para trabalhar na tua marca, no alcance que a tua marca vai levar. Só que tu não teve nenhum tipo de análise, tu não sabe para quem tu deve entregar isso, tu não conhece teu público, tu não sabe nada. Tu vai pegar o teu dinheiro, vai investir em qualquer uma dessas opções que eu falei agora, e às vezes aquele dinheiro simplesmente vai ser gasto, vai se frustrar, porque o dinheiro está sendo investido de forma errada, na plataforma errada. E que muitas das vezes é onde a pessoa termina achando que é ilusão, que isso não funciona para ele, tá? Eu sempre costumo dizer, digo, gente, tu quer saber o que funciona e o que não funciona? Copia de quem está dando certo. Tá? Você olha para... Amarra a corda no rabo do foguete. Essas empresas grandes aí, o que os caras estão fazendo? Por que funciona para ele e não funciona para você? Tá? Então, assim, funciona. Então, a dica para você amanhã, tá, o que você tem que fazer? Você vai lá no seu sistema, analise o seu estoque, veja quanto você tem no estoque, tá? Veja qual que é o seu ticket médio, qual que é a venda, a média de venda, veja quantas vendas você faz por mês, né? Veja qual que é a sua média de faturamento. Analise, se você não tem, cara, é dever de casa, isso é o feijão com arroz. Tu não sabe quanto custa a tua empresa? É o mínimo, né? É o mínimo que você tem que saber. Tu tem que saber quanto é que custa a tua empresa, tu tem que saber quantos dias do mês você trabalha para pagar a empresa. Tá? É assim que a gente analisa se tem lucro ou não, é assim que a gente analisa lucro bruto de lucro líquido, e você tem isso aí. E se você não tem isso aí, providencie, comece a trabalhar isso aí, porque sem esses processos, sem esses indicadores, não tem tomada de decisão. Eu estou desde terça-feira aqui em Capitão Poço, trabalhando com alguns empresários, em especial com a gente trabalhou a questão do planejamento estratégico, mas a empresa, ela tem todos os indicadores que a gente precisa, para uma tomada de decisão. Aí fica fácil você identificar onde que está o erro, fica fácil você identificar o que eu tenho que fazer para alavancar o meu faturamento, o que eu tenho que fazer para engajar a minha equipe, ou se é necessidade, né, cara, eu tenho que engajar a minha equipe, eu estou deixando o dinheiro na mesa, tá? O cliente está entrando, está comprando, mas não está comprando tudo o que ele poderia comprar, está deixando de levar alguma coisa. Mas me diz, o quanto atrativo está sendo isso para o cliente? Entendeu? Ele não está entrando, está levando, mas o quanto atrativo, o que eu estou fazendo, por exemplo, internamente, trabalhando o marketing interno da empresa, para estar levando aquele cliente para determinada compra. Porque ele vai lá comprar algo, mas se dentro do processo ali de compra dele, de chegada da empresa e até a compra que ele quer fazer e até o caixa, ele se deparar com algo que de fato chama a atenção dele, é certeza que ele vai parar ali. E isso vai o ser humano ele necessita dessa compra, entendeu? Então, assim, se ele tem todos, como você falou, indicativos necessários para ele naquele momento de compra, ele vai fazer. Se ele tiver o poder de compra, ele vai fazer. Entendeu? Baseado nisso que você falou, o que é importante, por exemplo, para esse gestor, depois que ele identificou o que está tendo os indicativos necessários, ele consegue identificar o que ele precisa fazer, de fato, seja de forma contábil, seja nessa parte de tributação desses impostos, que pode, de repente, estar fazendo isso com ele. 95% das empresas está errado, hein? Exatamente. Aí fica a dica. E aí o que acontece? Uma vez que ele identificou tudo isso, que ação ele vai tomar, qual é a estratégia que ele vai ter para vender mais? Olha só, Felipe, para te ter uma ideia do tamanho assim, de uma informação, né? Qual que é a importância de uma informação? Então, nós estamos falando, acredito, para vários empresários, e em pensar que 95% dos empresários que estão ouvindo nós agora estão pagando o imposto de forma indevida. Sabe? O que é isso? Isso é um indicador.
Se eu não tenho um indicador, eu não tenho por que me mexer. Se eu não sei que estou pagando imposto de forma indevida, não tem por que eu ter uma tomada de decisão, não tem por que eu ir lá e verificar. Isso é real? Está acontecendo dentro da minha empresa. O Brasil ele tem a terceira maior carga tributária do mundo. Tá? Então, assim, a gente, em carga tributária, está na frente de países de primeiro mundo, aí, de longe. Tá? Então, assim, é absurdamente alta. E ela sendo alta, eu ainda pago a maior, eu ainda pago a mais do que o devido. Né? Então, assim, você precisa de indicadores, sem eles você não tem tomada de decisão. Eu tenho certeza que empresários que ouviram a gente agora e viu esse número, se você for pesquisar, você vai ver que é um fato, e você vai olhar para dentro da sua empresa e vai dizer, poxa, será que eu estou dentro desse número, desses 95% aí? E eu tenho certeza que você vai querer sair, né? Você vai querer sair desse percentual, sair desse número. Né? Com certeza. A gente está iniciando esse projeto para que você possa, junto com a gente, entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre gestão, para que, de fato, você possa assumir o controle, de fato, do seu negócio, da sua empresa, para que você tenha indicadores, para que você possa seguir, de fato, um norte, para que você possa iniciar o seu projeto da melhor forma possível ou dar continuidade no seu projeto da melhor forma possível. Desde já eu queria agradecer vocês aqui, falar que é importante que a gente esteja aqui o tempo todo se comunicando da forma que a gente está fazendo. Hoje em dia o podcast é uma das melhores formas de levar conteúdos interativos a todo mundo, inclusive de forma digital, seja ela em vídeo, quem nos assiste, ou seja quem nos escuta. E aí eu queria finalizar aqui o nosso podcast. Acho que a gente já passou aqui do tempo que a gente tinha estimulado, a gente começa a conversar e não percebe o tempo que passa. Mas eu queria que vocês deixassem aqui, falassem um pouco aqui para todo mundo que está nos ouvindo, só para a gente fixar na nossa mente, finalizar. Qual a melhor ferramenta de gestão para uma empresa, no teu ponto de vista? Bom, no meu ponto de vista, de forma sucinta. Aquilo que eu falei desde o início, né? Eu acho que a melhor ferramenta de gestão é aquela que tu realmente faz uso. Não adianta tu ter lá um contador que tu pague, por exemplo, sei lá, 10 mil reais para ele e não fazer uso do serviço. Não adianta tu ter um sistema de automação que tu pague, sei lá, 15, 20 mil reais e não faça uso daquilo. Não adianta tu ter uma empresa de marketing que possa te dar um suporte legal e que tu não faça uso daquilo. Então, eu insisto na ideia de que a melhor ferramenta de gestão é aquela que você realmente faz uso. Herbert, qual é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta de gestão é o gestor. A partir do momento que ele tem o entendimento do que é gestão, né, que ele sai do operacional e passa a pensar a empresa, nesse momento ele vai ele vai sair do círculo, né, de estar, até um termo meio chulo, está correndo atrás do próprio rabo, né, feito um cachorro, correndo atrás do próprio rabo. Então, sem sombra de dúvida, o gestor é a melhor ferramenta de gestão. E, no meu ponto de vista, a melhor ferramenta de gestão é a interação. Interação do gestor, interação da equipe, o quanto você se relaciona com os processos da sua empresa. E gostaria de agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora. Se você deixou o seu comentário, no próximo episódio a gente vai estar vendo os melhores comentários e debatendo os melhores temas. E você que está assistindo também, nos siga, curta o nosso conteúdo, se achou legal, compartilhe. E obrigado. Até mais.